Olá, amigos, estamos de volta, né? Finalizamos na aula anterior todos os requisitos objetivos para a interposição do recurso e agora nós vamos ver, portanto, os pressupostos ou requisitos de admissibilidade recursais de natureza subjetiva. Perfeito? O primeiro deles é a legitimidade recursal. Claro, nós estamos estudando os requisitos de natureza subjetiva. Subjetivo de sujeitos, subjetivo de pessoas. Então, veja que a legitimidade recursal, ela está lá no 577, me perdoem. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Portanto, veja que no nosso rol de legitimados nós temos Ministério Público, querelante, réu, advogado de defesa, sendo que o réu aqui possui uma capacidade postulatória autônoma. Como assim? Ora, lembra que a gente viu que se eu tenho o réu e o advogado e o réu não quer recorrer, mas o advogado recorre, está valendo. E também se o advogado não quer, mas o réu quer recorrer, nós temos recurso. Então, veja que o réu, quando ele é intimado pessoalmente, ele pode recorrer. Então, quando ele fala que ele quer recorrer, é como se ele tivesse uma capacidade postulatória. Por quê? Porque a vontade dele ali vai ser válida, como se advogado fosse. Então, veja que ele tem capacidade de postular, de informar ao juízo que ele está inconformado com o teor dessa decisão e que, portanto, ele irá recorrer, ok? Agora, veja, o réu, quando ele faz isso, ele interpõe a primeira parte do recurso, que é a que manifesta o inconformismo, que é a peça de interposição, que vai obedecer à tempestividade, mas veja que o réu, ele não tem condições técnicas de apresentar as razões, ou seja, os fundamentos jurídicos pelos quais, né, se está inconformado com aquela determinada decisão. A parte técnica, essa sim, ela precisa de pessoa com advogado, com capacidade postulatória, um advogado. Então, veja que, nesse caso, se ele não tiver grana para constituir um advogado novo, defensor público. Nós vamos ter, portanto, a atuação da defensoria. Agora, veja, com relação ao assistente de acusação, que é uma pessoa que atua no processo em paralelo com o titular da ação penal, que é o Ministério Público, isso nós já estudamos. Veja que o recurso desse assistente da acusação, ele é subsidiário, óbvio. Por quê? Ué, porque não é ele o titular, não é ele que joga o jogo, ele é reserva, ele entra quando? Quando se fizer necessário, subsidiariamente. E veja que nós temos um rol de hipóteses em que ele pode recorrer. Não é qualquer caso em que o Ministério Público não atuar. São exatamente nesses três: contra a decisão de impronúncia, contra a decisão de absolvição e contra a decisão extintiva da punibilidade. Perfeito? Veja que isso está lá no artigo 598, 31 e 584. Então, veja, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, pode interpor apelação que não terá efeito suspensivo. Como assim? Ora,
No 31, nós temos as hipóteses de morte do ofendido. E aí nós temos algumas pessoas que poderão suceder esse ofendido no processo, que é o que nós chamamos de sucessão processual. Então, veja, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso CAD que nós dizemos. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, veja aqui, essa é a primeira possibilidade do assistente de acusação. Perfeito? A segunda, portanto, 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e quando há denegação de apelação ou julgamento de apelação deserta. Então, veja que aqui em negrito eu coloquei as hipóteses dos incisos para ficar mais fácil para nosso entendimento. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia, lembra que a gente viu que é o caso do assistente de acusação, ou no caso do inciso 8º, o que é inciso 8º? Prescrição ou qualquer causa de extinção de punibilidade do artigo 581, aplicar-se-á o disposto dos artigos 596 e 598. Perfeito? Então, veja aqui, nós vamos, portanto, aqui é um parênteses, tá? Me perdoem, aqui é o final do artigo. Nós vamos aplicar as disposições do 598 para, no caso, o assistente de acusação. E aí, por fim, com relação ainda ao assistente de acusação, aqui é um parênteses, tá? É o artigo 584, nós temos o 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja colocado em liberdade. Tudo bem, isso para nós não interessa. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Tá, tudo bem. Isso aqui é aquele complemento do 596 que eu falei. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, que a gente acabou de ler, se da sentença não for interposta apelação pelo MP, no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas, que são os sucessores, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá efeito suspensivo. Então, portanto, esse assistente aqui é o assistente de acusação. Tudo bem? Professor, eu preciso entender isso tudo, toda a sistemática? Não, gente, para a prova de primeira fase, basta você memorizar esses artigos que eu estou trazendo para o seu slide, ok? Isso aqui é mais do que suficiente para você detonar qualquer prova de primeira fase que caia recursos no seu conteúdo programático, ok? Então, veja, primeiro, pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, nós vimos. Segundo, interesse recursal. Então, veja, 577 é o mesmo artigo. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Não se admitirá, entretanto, o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Tudo bem? Dentro de interesse recursal, inclusive, a gente tem algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes que eu trouxe aqui para nós. Então, a primeira delas é: o acusado, se absolvido, ele pode ainda assim querer recorrer? Pode. Então, vou te dar um exemplo. Suponhamos que você foi absolvido. Então, por exemplo, você foi denunciado por um crime, sei lá, vamos pegar aí um crime de injúria, tá? Que você xingou alguém, a pessoa entrou com uma ação penal privada contra você. Perfeito. Suponhamos que você não foi de verdade o autor desse crime. Não foi você que praticou a injúria, né? A vítima se confundiu, enfim, ficou puta com você. E aí, essa ação penal privada, ela não foi capaz, de fato, de demonstrar que foi você.
Até tinha o depoimento de uma testemunha te inocentando, dizendo que não foi você, mas o juiz, na sentença dele, ele nem se vinculou a esse depoimento dessa testemunha. Então, o que o juiz ele fez? Bom, ele te absolveu, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho indícios suficientes de autoria, eu tenho dúvidas se foi fulano, que no caso é você, se foi você que praticou o crime. Então, na dúvida, eu vou te absolver. Veja que essa sentença absolutória, ela não vai impedir que, eventualmente, você possa ser processado de novo por esse mesmo fato, ok? Então, se, por exemplo, a vítima, né, arrumar uma outra testemunha ou algum fato ou alguma coisa nova, ela vai te processar de novo. Então, veja que você pode, inclusive, mesmo tendo sido absolvido, porque no processo houve uma dúvida com relação ao fato de que você tenha ou não praticado o crime, veja aqui, no cível, você pode ser processado, né, e ter que pagar uma indenização por dano moral, por exemplo, com relação a esse suposto crime, que, repita-se, a gente sabe que você não praticou. Então, o que você vai querer fazer com essa sentença condenatória? Bom, você vai querer reformar essa sentença. Por quê? Porque você quer que o Tribunal de Justiça, a partir do depoimento dessa testemunha-chave, que disse que não foi você e que o juiz deixou passar batido. Então, você vai usar essa testemunha-chave para o tribunal te inocentar. Então, olha só, ele vai te absolver dizendo assim: olha, não foi fulano que praticou o crime. Não está dizendo que o processo não demonstrou e que ele está na dúvida e que por isso ele vai absolver. Ele está dizendo que ele analisou e que não foi. Então, essa sentença reformada na apelação, que é de absolvição ainda, mas o fundamento da absolvição foi porque você não praticou o crime, o teor dessa decisão, ela vai te dar um respaldo lá no cível, para você não ter que pagar um dano moral e nem um dano material. Por quê? Porque ela vai vincular ao outro juízo. Então, veja que para você, essa segunda absolvição, ela é muito mais interessante. Por quê? Porque ela vai te blindar de qualquer possível problema com relação à indenização. Enquanto que, na primeira hipótese, na primeira narrativa, embora você tenha sido absolvido, veja, bom, ainda pode ser que você tenha que pagar alguma coisa. Então, veja aqui, nós temos, sim, muitos interesses de recorrer nessa hipótese. Então, ainda que o réu seja absolvido, ele pode querer recorrer? Pode. Claro que pode. Não tem problema. Depende do fundamento, do teor da decisão que absolveu. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Segundo detalhe, Ministério Público, ele pode recorrer para favorecer o acusado? Pode. Por quê? Como eu disse nas aulas anteriores, além de o Ministério Público ser titular da ação penal, ele também é fiscal da ordem jurídica justa. Então, ele zela pela justiça. Se ele constata ali que a sentença ela está equivocada, ele tem que recorrer. Porque uma das funções institucionais dele é defender interesses individuais indisponíveis. Ora, se eu sou presa e estou encarcerada, eu tenho um direito indisponível fundamental, que é o meu direito de locomoção, o meu direito de ir e vir. Veja que o Ministério Público ele tem obrigação de tutelar esse interesse meu, ok? Então, esses são alguns detalhes que eu queria trazer para vocês com relação a esse requisito de admissibilidade recursal de natureza subjetiva, tudo bem? Então, com relação a essa parte mais técnica dos pressupostos processuais objetivos e subjetivos, nós já finalizamos. E agora, ainda dentro da teoria geral dos recursos, nós vamos entrar em um novo tema, que é o efeito dos recursos. Então, veja que os recursos, eles possuem vários tipos de efeito. E nós vamos estudar, a partir de agora, os principais efeitos que eles causam
a partir do momento em que eles são interpostos. Então, veja, obedecidos todos aqueles requisitos, objetivos e subjetivos, quais são os efeitos que, eventualmente, um recurso ele vai trazer? Bom, o primeiro deles é o efeito devolutivo. Todos os recursos, sem exceção, apresentam efeito devolutivo. O que ele vai fazer? Bom, esse efeito devolutivo, ele transfere ao órgão adquém. Quem é o órgão adquém? A gente já falou sobre isso. O órgão adquém é aquele que vai reanalisar o teor daquela decisão que você não concorda. Então, ele vai transferir para esse órgão o reexame do teor da decisão que você não concorda, ou seja, do teor da decisão impugnada. Tudo bem? E veja, a extensão desse reexame, que nós chamamos de efeito devolutivo, ela obedece o princípio tanto um devoluto quanto um apelatum. Como assim? Ora, o conhecimento do tribunal fica condicionado àquilo que foi objeto de impugnação por parte do recorrente. Então, veja, exemplo. Você tem uma sentença. A sentença aplicou uma pena privativa de liberdade e uma multa. Veja que o recorrente não concordou com a pena privativa da liberdade. Então, ele vai interpor uma apelação no tribunal, que é o juízo adquém. E aí, veja, pessoal, chegou lá no tribunal a sentença e o tribunal, ele viu que essa multa está meio esculachada. Falou, pô, essa multa está errada. Essa multa está muito alta. Mas veja, o tribunal só vai conhecer o quê? Ora, só vai conhecer a pena que foi questionada. Mesmo que ele entenda que essa multa está errada, ele não pode reformar essa parte da decisão. Por quê? Tanto um devoluto quanto um apelato. Ora, eu só vou examinar aquilo que me pedirem. Pena privativa de liberdade. A multa, dane-se, vai ficar do jeito que está, já que a parte ela não se mostrou inconformada. Tudo bem? Então, só para você entender, uma sentença criminal, muitas vezes, ela vem estruturada em capítulos. Então, capítulo da pena, capítulo da multa. Então, o recorrente, ele vai lá e discute o capítulo da pena. Se ele não falou nada pela multa, significa que ele concorda com a multa. Então, aí, com relação a ela, o tribunal ele não vai poder se manifestar, ainda que ele veja que está errado. Tudo bem? Então, esse é o teor desse brocardo. Tudo bem? Então, esse brocardo, inclusive, só se aplica para acusação. Porque, veja, as matérias que são favoráveis ao acusado sempre podem ser reconhecidas. Sempre para beneficiar o acusado, sempre o tribunal poderá conhecer. Então, exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo? Mesmo exemplo. Sentença, pena privativa de liberdade, multa. Nesse caso, vamos inverter o advogado, porque no outro exemplo, o recorrente foi o MP. Aqui, o advogado, perfeito. Então, veja, o advogado, ele recorreu no tribunal. E aí, o que acontece? Bem, o advogado não falou nada sobre a pena privativa de liberdade. Só quer rebater o valor da multa, dizendo assim, essa multa está muito alta. Não dá. Mas a pena que foi fixada em 9 anos, ele ficou quieto. O tribunal, quando analisa a sentença, ele vai ver que essa pena está alta, que houve um erro no cálculo, que, na verdade, a pena é 7. Bom, nesse caso, como o recurso é da defesa, o tribunal vai arrumar. Agora, também pode ser que o recurso tivesse sido do MP.
E veja que ele também só se inconformou com a multa. Para ele, a pena tá massa. Ele vai falar, nossa, pena alta, topíssimo, arrasou, vou ficar quieto. Mas o tribunal viu que está errado. O que o tribunal vai fazer? Bom, para ajudar, ele vai falar. Nas penas privativas de liberdade, excepcionalmente, a gente tem esse benefício. Então, sempre que for para beneficiar o acusado, vai ser possível conhecer mais do que ele está pedindo, ok? Veja que, portanto, nós poderíamos assim dizer que em qualquer recurso, toda matéria favorável ao acusado é devolvida para o juízo. Então, o juízo, sempre que constatar algo mais benéfico, ele vai poder se manifestar, tá? Essa é a regra. Agora, veja, gente, nós temos uma super exceção, tá? Então, para quem não teve ou quem pulou as nossas aulas de Tribunal do Júri, eu recomendo que venha assistir essas aulas nossas de hoje, dessa matéria, tendo assistido às aulas de Tribunal do Júri, tá? Porque ele traz muitas peculiaridades que a gente vai ver aqui na parte de recurso. Então, essa, inclusive, é uma delas. Veja, esse efeito devolutivo amplo, ok? Esse efeito devolutivo amplo, quando se tratar de decisão do Tribunal do Júri, não vai haver esse benefício. Por quê? Porque nós temos, lembra? Fundamento, soberania dos vereditos. Então, o veredito dos jurados é soberano. Veja, súmula 713. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. A gente vai ver que no Tribunal do Júri, o recurso de apelação ele é mega limitado. Nós temos algumas hipóteses só, raríssimas, em que a apelação vai poder questionar aquilo que foi decidido pelos jurados. Por quê? Por conta dessa soberania dos vereditos. Então, veja que a apelação, nessa decisão do Tribunal do Júri, ela não vai poder ter esse efeito devolutivo amplo. Por quê? Porque se o tribunal reconhece mais do que a lei determina, ele está ofendendo a soberania dos vereditos, que é uma regra constitucional. Então, por exemplo, se o condenado apela com fundamento em decisão do juiz, presidente do Tribunal do Júri, que é aquele que comanda os trabalhos, contrária à decisão dos jurados, não pode o tribunal prover o recurso e anular o julgamento com fundamento em outra questão não suscitada no apelo. Como assim? Bom, se eu estou pedindo anulação por esse fundamento, o tribunal não pode ampliar. Por quê? Porque se ele amplia, ele viola a soberania dos vereditos. Tudo bem? Então, esse é o primeiro detalhe. Primeiro detalhe e único detalhe que você precisa saber com relação ao efeito devolutivo. Bem, esse é o primeiro efeito. Segundo efeito, efeito suspensivo, ok? Nem todo recurso possui esse efeito suspensivo. Ele, na verdade, impede a eficácia da decisão recorrida em virtude da interposição. Então, veja, a apelação contra a sentença absolutória não é dotada de efeito suspensivo. Como assim, gente? Bom, vamos pegar aqui a primeira parte. Eu tenho uma sentença. Fui absolvida. Ministério Público recorreu. Apelou. Veja, eu não vou... Se eu estava presa, por exemplo, por força de uma prisão preventiva, quando publicou essa sentença, eu fui colocada em liberdade, ok? Veja, não é porque o MP recorreu que o efeito dessa absolvição vai ser suspenso. Nesse caso, não temos efeito suspensivo. Tudo bem? Agora, veja, a apelação contra a sentença que condena... Essa sim tem efeito suspensivo. Então, como assim, professor? Ora, tenho uma sentença. Fui condenada. 10 anos. Apelei. Bom, enquanto essa apelação não for apreciada, veja que ela vai suspender
a execuibilidade desses 10 anos, ou seja, eu não vou poder ser presa. Por quê? Porque a minha apelação tem efeito suspensivo. Então, ela tem a força de suspender esse teor. Portanto, veja, se a sentença ela é favorável ao réu e há uma apelação, bom, para manter-se essa favorabilidade, ela não pode ter efeito suspensivo. Se ela for uma sentença desfavorável, aí a apelação vai suspender o teor dessa decisão desfavorável. Tudo bem? Então, esse é o teor do 596 e do 597. Esse daqui você precisa memorizar, perfeito? Então, olha lá. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Claro, é benéfico, não suspende. A apelação não suspende a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Como assim? Bom, medida de segurança ocorre quando a pessoa ela tem algum tipo de anomalia mental. Então, ela, ao invés de sofrer uma pena privativa de liberdade, ela vai sofrer uma medida de segurança. Então, veja que, nesse caso, também ela vai ficar com esse benefício da não suspensão do teor. Tudo bem? E aí, veja, 597. Apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo no disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. Interdição de direitos, medidas substitutivas à prisão. Tudo bem? E o caso de suspensão condicional da pena. Então, veja que nessas hipóteses também a apelação ela terá, sim, efeito suspensivo, com exceção de suspensão condicional da pena, medida de segurança e aplicação provisória de interdição de direitos, tá? Agora, veja, esse efeito suspensivo com relação aos recursos, né? A regra geral é essa. E aí nós temos que ter uma atenção especial para esses dois recursos, que são o recurso especial e o recurso extraordinário, ok? Veja que esses recursos, né, embora um se chame extraordinário e o outro se chame especial, eles pertencem a um gênero que é chamado de recurso extraordinário. Por que extraordinário? Porque tanto o extraordinário propriamente dito, quanto o especial, são recursos que excepcionalmente são interpostos, né? O recurso especial, ele é interposto no STJ e o recurso extraordinário no STF. Esses dois recursos, eles não possuem efeito suspensivo por força do artigo 97 da Lei 8.038/90. Essa lei aqui, ela regulamenta esses dois recursos, tá? Então, veja, recebida a petição pela Secretaria do Tribunal e aí protocolada, será intimado o recorrido, abrindo-se-lhe vista pelo prazo de 15 dias para apresentar contrarrazões. Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo. Então, isso está lá no parágrafo 2º, ok? Então, isso é uma peculiaridade que a lei trouxe, ok? E aí, veja, o 637 vem complementar. 637 do Código de Processo Penal, ok? O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado. Os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. Então, veja aqui, esses efeitos, né, devolutivo, regra, todos têm, na verdade, é uma característica do recurso, e temos, né, o efeito suspensivo, que dependendo do recurso e da natureza da decisão que você está impugnando, ele vai ou não ter efeito suspensivo, perfeito? Enquanto que o recurso extraordinário e o recurso especial, que depois a gente vai ter uma aula sobre eles, esses sim nunca são dotados de efeito suspensivo, porque a lei assim indica. Maravilha? Então, veja aqui, essa aula já venceu, né, o nosso tempo. Dá uma seguradinha que a gente volta daqui a pouquinho. Clique-claque.